Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje esse vídeo aqui, ó, os colaboradores do regime autoritário do Brasil, que é um desses 4 vídeos que eu já fiz aqui anteriores, que quase ninguém visualizou, mas aí, ó, colaboradores do regime autoritário, depois tem aqueles reféns do sistema e bem abaixo tem o voto do ministro Fux, que é super interessante. É um voto fenomenal que apoia todo esse pessoal que participou do dia 8 ali, porque o processo foi viciado, foi um fogo incompetente, então ali ele explica em 429 páginas tudo que está de errado ali. Claro que aquelas pessoas que cometeram atos violentos, que quebraram alguma coisa e foram flagrados, esses seriam responsabilizados, não com 17 anos, mas indenizariam o vidro, pegariam uma pena bem pequena para a responsabilidade, mas não todo mundo, pessoas senhorinhas que nada fizeram. E aqui tem esse dossiê Moraes, vocês podem procurar no Google que está esse dossiê aí, com mais de 100 situações gravíssimas que o ministro tem cometido aí e vai continuar cometendo, e parece que nada vai dar contra ele. Então, meus amigos, quem são esses colaboradores autoritários do regime? Eu já expliquei nos outros vídeos, vou ressaltar agora. Esses colaboradores são todas aquelas pessoas que apoiam com força, com apoio logístico, o braço forte e mão amiga, são os executores, né, os longamanos, são os chefes das instituições aparelhadas que trabalham para o regime, sendo o executivo, ou ministérios, ou academias, e aí entra a PGR, os tribunais superiores, a AGU, TCU, a Polícia Federal, Forças Armadas, a mídia em geral, a OAB. Então, todo o instamento burocrático que serve ao regime, toda a burocracia estatal, os funcionários públicos, a mídia mainstream, o Senado da República, né? Tudo isso, eles praticam essas arbitrariedades contra a população para defender um Estado autoritário. Então, pode ser lá, desde o militar, o porteiro, o motorista, o cozinheiro, o segurança, não importa. A pessoa pode tá lá na base da hierarquia, mas ele está sendo instrumento de violência e está obedecendo ordens. Porque uma coisa é o seguinte, pessoal, o servidor público, o funcionário público, ele é o servidor do Estado, ele serve ao povo e não serve ao governo, não serve ao partido político, nada. Ele é um servidor público e ele fez um juramento, ele tem que cumprir ordens legais, não pode cumprir ordens ilegais, porque não pode contrariar a Constituição. E ele tem boca, ele sabe falar, ele enxerga, ele ouve, né? Então ele não justifica fazer as coisas erradas, porque ele pode, de uma maneira ou de outra, se desvincular disso aí. O comandante do Exército, por exemplo, ele foi escolhido pelo ministro do STF e ele está colaborando quando ele oprime os seus subordinados lá dentro da caserna, que poderiam ter uma potencial resistência às ações arbitrárias e inconstitucionais que esse instamento vem praticando. Então agora eles estão com medinho de perder o visto, não sei o que, general com medinho, não, para aí. Então fazem vista grossa as prisões ilegais, né? Como fez o general Dutra lá, que não deu voz de prisão para ninguém, ainda foi se vangloriar que prenderam mais de 1.000 pessoas no dia 9 de janeiro, mas ele sequer compareceu ao local, como eu já expliquei no vídeo anterior. Então não adianta agora ficarem chorando, como o ministro Barroso foi chorar lá, o ministro Gilmar Mendes chorando. Não tem que chorar, né? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, em que mundo eles vivem. Eles não estão vendo que nós vivemos uma ditadura, não estão vendo que não tem liberdade, não estão vendo que o colega deles prende todo mundo, faz horrores, como eu vou mostrar para vocês, né? Então o mundo inteiro sabe dessa situação, né? E as consequências virão. Então o comando do Exército permitiu a prisão ilegal de oficiais da ativa e da reserva, sem passar pela justiça militar, ignorou o artigo 142, não publicou nenhuma notinha de repúdio, permitiu a interferência indevida do judiciário no Exército, no Executivo, né? E então as Forças Armadas se humilharam, se envergonharam, se apequenaram perante a nação.
como já tinha ocorrido. Então é preciso que as pessoas entendam, pessoal, todo mundo entenda que nós estamos refém de um regime autoritário. O sistema foi aparelhado e controla tudo. Eu expliquei nos outros vídeos. Bolsonaro está preso, que é o nosso maior líder da direita, e está preso ilegalmente e do jeito que vai continuar preso, né? Dali ele sai para a prisão mais fechada ainda. Então ele está fragilizado, com a saúde totalmente debilitada, física e psicologicamente, da facada que ele levou. Ele está inelegível e lá sem comunicação, com o passaporte apreendido, sem poder usar as redes sociais e sem poder receber visita, tem que ter autorização para tudo. Ele não pode sequer ir no hospital tomar uma injeção, tem que comunicar o ministro, pedir para o ministro, e aí ele nomeia um batalhão, mais uma centena de homens e dezenas de viaturas fortemente armadas para levá-lo até o hospital com um horário para ir e para o horário para voltar. Então, diferentemente do presidente Lula, quando esteve preso em Curitiba, condenado, em 3 instâncias, e lá na PF, então ele tinha as redes sociais dele, ele tweetava o tempo todo, ele recebia visita de quem quer que ele quisesse receber, ele arrumou até uma namorada lá. Então ele não tem comparação o que ele fazia. Ele dava entrevista para qualquer imprensa nacional, internacional, né? E não tinha problema nenhum. Bom, eu acho que o presidente Bolsonaro está numa situação muito, muito delicada. Ele deveria passar o bastão para o filho, para outra pessoa dele aí, dentro da família, se fosse o caso, porque jamais ele deve passar para o Centrão ou por aqueles traidores que estão na volta ali, né? As pessoas que estão fora do Brasil são os únicos que poderão fazer alguma coisa por nós, pelo país. Quem está aqui dentro está amordaçado, está com medo e não vai fazer coisa nenhuma. E qualquer acordo que fizerem agora, aqui será mais um acordo caracu, né? E todo mundo vai se lascar com isso, todo mundo vai procurar. E a anistia light que eles estão planejando aí, que não vai dar em nada, é a manutenção profunda da injustiça contra aqueles milhares de brasileiros que estão aí sofrendo, mas a certeza é que o regime nessa situação vai continuar perseguindo, continuará intacto e será até recrudescido. Ele aumentará as perseguições. O ideal seria que essas prisões arbitrárias fossem todas anuladas, porque quem não praticou ato doloso de vandalismo, conforme já expliquei lá atrás, no voto do ministro Fux, esses aí são pessoas que estão lá, muitas vezes pagando uma injustiça. E o inquérito das fake news, se continuar desse jeito, vai permanecer aberto, já vai para 7 anos, com procedimentos persecutórios, né? Ou seja, no caso de redução de provas ou redução de penas aí, novas canetadas simplesmente vão fazer com que tudo volte, as pessoas voltem a ser perseguidas, voltem para a cadeia, novos inquéritos podem ser abertos, isso aí não, né? A censura continuará do mesmo jeito, a toda pessoa, todo político que contrariar ou se opor ao regime. Mas, mais do que isso, as canetas lá estão prontas para qualquer momento, qualquer candidato da direita que postar alguma coisa, né, não autorizada já vai ser perseguido. Eles chamam isso aí de democracia progressiva, né? Progressismo democrático, seja lá o que isso significa. E o Centrão, ele é um muro onde todo mundo está ali em cima e sempre que tiver que cair, ele vai cair para a esquerda, sempre para a esquerda do partido. Então, eles não são conservadores, eles são pessoas de esquerda, não são de direita, e a situação está muito crítica. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vou deixar na descrição o livro aqui para vocês, que está de graça no Google aí, vou deixar um filme também, né, para que todos vejam aí, é muito interessante. E agora eu mostro para vocês o seguinte, olha aqui, ó. Violadores dos direitos humanos um dia pagarão. Tudo que está acontecendo no Brasil já há 6, 7 anos, pessoas sendo perseguidas e punidas, e o Roberto Jefferson na cadeia, lá o Daniel Silveira lá sendo perseguido dia e noite, teve um cara aí que está fora do país que foi perseguido, quase quebraram a coluna dele, teve um morto ali,
lesão, que morreu dentro do presídio por falta de atendimento. Tem uma senhora de 72 anos dentro da cadeia, dormindo no chão, né? Essa senhora ali, vocês estão vendo? Tá o Bolsonaro lá em prisão domiciliar. Isso é um absurdo, né, pessoal? Isso é um absurdo. Então vocês estão vendo a situação aqui. E no mais, pessoal, vocês estão vendo aqui, vou mostrar para vocês outra coisinha aqui, que é muito interessante. Muitas pessoas tiveram as suas redes sociais bloqueadas, suas contas bancárias, como o Daniel Silveira, o Oswaldo Eustáquio. Crianças menores ficaram sem alimentação. Lá, a esposa do deputado ali ficou. A Carla Zambelli também, com as redes sociais, parece que agora foram liberadas. O jornalista Alan Santos, ele ficou durante muitos anos sendo perseguido. Ele, com uma filhinha doente, sem dinheiro, teve que ir para o exterior, se virar, trabalhar até de Uber para poder se sustentar, para poder sobreviver fora do país. E muitas pessoas foram prejudicadas. Né? Muitas pessoas tiveram, como o Paulo Figueiredo e o Constantino, tiveram redes sociais bloqueadas e contas bloqueadas. Um senador da República ali, o senador Duval, teve as contas bloqueadas também. Um absurdo o que fizeram com essas pessoas. Muita gente foi prejudicada. Isso não pode ficar assim, né, pessoal? Então, eu peço a todos, por favor, pessoal, curtam isso, aperte o botão ali para se inscrever quem não é inscrito, compartilhe, tem que viralizar esses vídeos. Esses vídeos que estão aí, pessoal, é que ninguém viu esses vídeos, eles estão lá no YouTube, né? E esse bem de cima é esse de agora. Mas os vídeos, eles têm uma indicação de literatura e de filmes para vocês verem. E esse dossiê aqui é muito importante, é só procurar no Google, vocês vão achar esse dossiê, que é tudo o que o ministro Alexandre de Moraes tem feito nos últimos anos aí, absurdos maiores do mundo, e ninguém se toca, porque no Brasil nós estamos anestesiados. Quem é rico, tem muito dinheiro, não está ligando para isso, quem é da esquerda está vibrando com isso, e muitas pessoas não têm informação, eles só assistem a Globo ou aqueles canais que pedem Pix e não adianta nada. A gente tem que botar a mão na consciência e ver que a situação não está muito boa para o nosso lado, pessoal. Então tá, pessoal, agradeço a todos e até o próximo vídeo.